Olá, meu nome é Solange, sou engenheira de alimentos, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba, doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Sou professora da Universidade Federal da Paraíba há 18 anos, atuo nos cursos de bacharelado em agroindústria, lecionando as disciplinas de embalagem, higiene e inspeção de alimentos, análise sensorial e tecnologia da panificação. E também leciono no curso de licenciatura em Ciências Agrárias a disciplina de conservação de produtos agroindustriais. Nos programas de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Agroalimentar, leciono microbiologia avançada e análise sensorial. E no programa de licenciatura, no curso de Ciências Agrárias, no programa de pós-graduação em Ciências Agrárias, leciono novas tecnologias agroecológicas, né? E aí, nós vamos falar um pouco sobre os biopolímeros, né? Todo mundo sabe que polímero é uma estrutura macromolecular, né, como é o caso dos lipídios, das proteínas, os carboidratos, né? Então, esses são chamados de polímeros, né? Então, poli significa vários e meros são unidades que se repetem. Então, polímero é várias unidades repetidas, né? E o biopolímero? O biopolímero ele é chamado assim porque ele é feito a partir de uma fonte renovável, tá? Então, se eu tirá-lo da natureza, eu vou ter mais. É o caso da fécula de mandioca, é o caso do amido de milho, tá? E enquanto que se eu falar só de polímero, tá? Na área de embalagem, eu vou ter somente os polímeros como PET, tá? Como o polietileno de alta, de baixa densidade, de média densidade linear, que são todos obtidos de fontes não renováveis, que é o petróleo, tá? Então, a partir do petróleo eu tenho todos esses plásticos que a gente conhece, PET, PVC, polietileno de baixa, de alta e de média densidade linear, temos o polipropileno, temos o poliestireno, tá? E temos os outros plásticos que são a mistura de todos eles, né? E que não são utilizados para acondicionar diretamente o alimento. É o caso das sacolas coloridas, verde, azul, que a gente encontra, a sacola preta de lixo, então não pode armazenar nenhuma matéria-prima dentro daqueles sacos, tá? Principalmente, por exemplo, queijo, tá? Pescado, carne in natura que a gente compra na feira, né? Então não pode ser armazenada naquelas sacolas, e sim numa sacola de polietileno, tá? Seja ele de alta ou de baixa densidade, mas não naquelas sacolas coloridas. Por quê? Porque elas têm aquele pigmento, tá? E geralmente esses pigmentos não são de grau alimentício, considerados de não grau alimentício. Então, biopolímeros são polímeros feitos a partir de materiais de uma fonte sustentável, tá? Que fonte sustentável é essa? Tá? Então, são extraídos da natureza, como é o caso das féculas, tá? De mandioca, de batata. Aí temos o amido de milho. É diferente do amido de fécula, sim, tá? Fécula é o que é extraído das raízes e dos tubérculos, ou seja, o que fica abaixo, o solo. O que fica acima a gente chama de amido, mas nem todo mundo faz essa classificação. Então, a partir desses materiais, nós poderemos obter embalagens ou biopolímeros comestíveis, tá? Então, eles são comestíveis porque tem um grau de segurança alimentar que foi já estudado por vários órgãos de segurança em alimentos, principalmente o FDA, né, que todo mundo conhece. Então, há relatos na literatura, já há cerca de 5.000 anos, que o homem já armazenava os alimentos, tá? Então, armazenava como, né? Então, dados encontrados no Egito, tá? No Oriente Médio, né? Como a Mesopotâmia, que hoje em dia é o Iraque, tá? Então, eles encontravam artigos feitos a partir do barro, tá? Onde foi encontrado resíduo ali dentro daquele utensílio que servia como armazenamento de alimentos, né? Para o armazenamento de alimentos, né? Então, esses estudos começaram a ser feitos a partir daí. Então, já em 5.000 a.C. foi observado isso, né? Nos séculos 12 e 13, né? Todo mundo sabe que é 1100, né? Até 1200, 12 e 13. Então, a China, tá? Ele exportava muitas frutas cítricas para outros países de outros continentes, né?
E como forma, né, de garantia de que esses alimentos não iriam se estragar ou sofrer deterioração durante o período do transporte, então o que é que ele fazia? Né? Então ele revestia, tá, essas frutas com cera de abelha, né? E aí essas frutas chegavam no seu destino com um período de conservação adequado, tá? Então, depois da China, né, foi observado também lá na Inglaterra no século XVI, então a partir de 1500, que alguns alimentos também tinham, né, eles tinham encontrado a relação entre os revestimentos e esses alimentos, né? É o caso que eu posso falar para vocês. Uma banana tem um revestimento? Tem sim, a casca é um revestimento, uma embalagem primária, né? A laranja tem um revestimento? Tem sim, a casca é uma embalagem primária, tá? Então, e aí o primeiro documento relatando o uso desses biopolímeros como embalagem para alimentos foi em 1800, ele surgiu em 1800, esses dados, né, desse documento, né? E somente 150 anos depois, ou seja, na década de 1950, é que se conseguiu patentear, né, fazer o patenteamento dessas embalagens, né? Então, passou-se muito tempo, né, sem que ninguém tivesse um controle sobre esses materiais produzidos. Então, se eu estudar química de alimentos, ou ciência e tecnologia de alimentos, eu sei o que é um polímero, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, né? Mas em embalagem, o polímero já tem outra definição, tá? Então, existe uma ABNT, né, uma norma brasileira, a NBR 15.548, dígito 1, que define o que são, na área de embalagens, que define o que são polímeros, né? Todo mundo sabe o que é um polímero na área de embalagem, então o PET é um polímero, o PVC é um polímero, o polietileno de alta densidade é um polímero, de baixa densidade é outro polímero, e assim sucessivamente. Quando eu junto dois polímeros diferentes, aí eu tenho um copolímero, tá? E para que eu junto dois? Para aumentar as propriedades desses plásticos, desses polímeros, tá? Então, ela é obtida, né? Esses polímeros, falando de embalagens, né? E feitos a partir de fontes renováveis, tá? E sustentáveis. Então, nós temos materiais como milho e cana-de-açúcar, que hoje em dia são usados não são eles propriamente dito usados, mas o ácido polilático, que é extraído do milho, que é extraído da cana-de-açúcar, são utilizados na produção de PET, embalagens PET, principalmente para refrigerantes e água, tá? Na área de alimentos. E que onde você pode substituir esse PET por 30% desse ácido polilático, e aí a embalagem torna-se reciclável, né? E renovável também. Por quê? Porque já existem algumas enzimas que foram criadas, claro, né, desenvolvidas e pesquisadas, que podem degradar esse ácido polilático, enquanto que não temos no solo micro-organismos e nem enzimas que degradem nenhum plástico feito a partir de petróleo, tá? Daí a definição de materiais ou fontes renováveis. Então, temos o milho, temos a cana-de-açúcar, temos a celulose, temos a quitina, que é um polímero extraído da carapaça dos crustáceos e dos camarões, lagostas, tá? E aí ela é usada sozinha, a quitina não. Ela sofre um processo de desacetilação e obtém-se a quitosana. E a partir da quitosana nós fazemos materiais para embalagem sim, tá? Então, nós temos também outros materiais que servem para fazer embalagens comestíveis, como é o caso do leite, tá? Dos cogumelos, da batata doce e do eucalipto, tá? Então, mais na frente nós vamos ver esses novos materiais de embalagens que são chamados de ecologicamente corretos, tá? Então, a definição de polímero e copolímero é essa, tá? Então, para a embalagem, a diferença é que são materiais feitos a partir de fontes renováveis, né? E para poder eles serem utilizados, né, em embalagens, tá? Eles tiveram que ser reconhecidos como, geralmente, reconhecido como seguro, né? O GRAS, né? Da sigla em inglês. Generally Recognized as Safe. Tá? Reconhecido geralmente como seguro pelo FDA. Então, o FDA atestou que a maisena, o
que o amido de milho, que a gente conhece como maiseno, né, que a fécula de mandioca, eles não trazem nenhum dano à saúde, tá? E podem ser usados como comestíveis através das embalagens que nós poderemos fabricar, desde que sejam obedecidas as boas práticas de fabricação, como em qualquer outro local, tá? Então, as boas práticas de fabricação, a análise de perigo e pontos críticos de controle, eles devem ser levados em consideração quando eu produzo essas embalagens, né, que são os filmes ou os revestimentos comestíveis. Tem diferença entre filme e revestimento comestível? Tem. Tem diferença entre biofilme? Eu posso chamar uma embalagem de biofilme? Não, tá? Então, o biofilme é um resíduo de alimentos que colou numa superfície, por exemplo, na indústria de carne. Então, o moedor de carne, ficou resíduos de carnes, não foi feita a higienização adequada, então os resíduos de proteína, de gordura que ficaram ali vão servir como alimentos para os micro-organismos que vão se depositar ali. Então, os micro-organismos vão se depositarem ali, tá? Vão interagirem com esses resíduos de alimentos, vão formar populações microbianas em concentrações muito elevadas, acima de 10 elevado a 9, tá? Unidades formadoras de colônia, e aí sim elas formam biofilmes, tá? E esses biofilmes são contaminantes dos alimentos que vão ser processados a partir daquilo ali, tá? Então, biofilme não tem nada a ver com revestimento, nem muito menos com filme comestível. Então, quando eu falar em filme comestível, é aquele filme que eu faço a partir de quê? De um derivado de um carboidrato, como a celulose, eu adiciono geralmente um solvente, que é a acetona, deixo eles em contato cerca de 12 horas, e aí a partir desse momento, dessas 12 horas, tá? Eu espalho essa solução numa superfície que pode ser vidro ou então aço inoxidável, tá? E aí eu passo um cilindro para uniformizar a espessura desse filme. Depois que o solvente evaporar, no caso a acetona evaporar, eu tenho a formação de um polímero, tá? Então, o acetato de celulose, ele sofreu uma polimerização depois da evaporação do solvente que foi a acetona, e aí forma-se um filme. E aí, a partir da formação desse filme, eu posso envolver os alimentos que eu quiser, tá? Utilizar para fazer testes, né? E posso usar nesses filmes também agentes antimicrobianos, antioxidantes, posso usar liberadores de aroma, tudo isso utilizando um filme comestível. E temos os revestimentos. E o que são os revestimentos? Por exemplo, pegaremos uma quantidade de fécula de mandioca ou de maisena, amido de milho, colocamos água, colocamos numa fonte de calor, que por exemplo, em nossa casa seria o fogão, um termômetro, quando atingir a temperatura de 70 graus, desligamos a fonte de calor e aí a gelatinização do amido ou dessa fécula de mandioca forma-se então um gel. Deixa-se esfriar, mais ou menos até a temperatura ambiente, tá? Coloca-se o que eu quero revestir, por exemplo, uma laranja, uma banana, frutas, maçã, pera, mamão, goiaba, hortícolas como pimentão, posso fazer revestimento em pimentão, em alho, tá? Eu tiro a casca do alho e faço o revestimento, deixo lá por imersão alguns minutos, uns 2 minutos ou 3, depende da concentração da solução, retiro e deixo esfriar. E deixo gelatinizar sobre a superfície da fruta, tá? Ou da hortaliça, tá? E aí eu tenho um revestimento comestível, tá? Então eu posso comer esse revestimento com aquela fruta, porque antes de eu fazer o revestimento, ela foi sanitizada antes, tá? Então eu faço o processo de higienização, coloco o revestimento, quando eu for comer aquela maçã, eu posso só partir e já comê-la com aquele revestimento que foi feito com fécula de mandioca, sem problema nenhum, porque ele foi considerado seguro pelo FDA, tá? Então, a diferença entre filme e outra coisa. Quando eu coloco um solvente juntamente com um composto à base da celulose, um derivado da celulose, tá? Então, esse processo de você colocar essa solução numa superfície e passar um bastão para uniformizar a espessura é chamado de casting, tá? Então, o método casting é utilizado para obter filmes comestíveis. Já para revestimento, o método é normal, tá? Como se fosse fazer uma papa em casa, tá? Então, é a mesma coisa. Então, quais as principais funções dos biopolímeros, né? Dessa fécula de mandioca, quando ela está formando um gel em cima da fruta, de uma hortaliça, é o quê?
é inibir a migração de umidade, ou seja, a saída e a entrada de umidade, é fazer com que não saia ou não entre oxigênio, ou se entrar, entre numa quantidade permitida, é não deixar passar ou passar em quantidade permitida de óxido de carbono, tá? Qual é o outro gás? É o etileno, é o nitrogênio, tá? São os aromas, tá? Então a função da embalagem ou do biopolímero é também impedir ou deixar passar, né, esses aromas, é passar ou não passar lipídios, tá? E outros solutos. Então essa é uma das funções dos biopolímeros, né? Outra função dos biopolímeros é carrear, tá? Carrear aditivos alimentares, tá? E carrear agentes antimicrobianos, como eu falei para vocês, né? Então eu trabalho muito aqui com microbiologia e embalagens comestíveis, revestimentos comestíveis, e nós utilizamos muito óleos essenciais. Então esses óleos essenciais geralmente são antimicrobianos, né? Então já estudamos em pão de hambúrguer. Um pão de hambúrguer hoje dura o quê? 10 dias no supermercado ou menos, e nós conseguimos chegar a 23 dias, né? Quando nós utilizamos um filme com óleo essencial de orégano, tá? Eu trabalhei no meu doutorado com feijão revestido, com fécula de mandioca e cera de carnaúba, adicionando 2 aminoácidos que o feijão não tem, tá? E depois eu analisei por cromatografia se havia no caldo do feijão cozido e no grão do feijão a quantidade de aminoácidos que foi adicionada, porque ele não tem em nenhuma quantidade, nem traços, tá? Então, meu doutorado foi na área de feijão, tá? E depois tem outros grãos que foram feitos revestimentos também, que são também, o arroz não tem 2 aminoácidos que o feijão tem, por isso que nós comemos juntos feijão com arroz, é porque eles se complementam, a proteína se complementa aí, quando você ingere, tá? A proteína só é formada lá, você só forma proteína, você não come proteína, você come alimentos que têm nitrogênio proteico. E aí a proteína é formada quando você metaboliza esse alimento que você ingere, tá? Então, uma das funções também é essa de carregar esses aditivos. Por exemplo, eu fatio bifes de carne, eu quero comercializar esses bifes de carne. Para evitar que para eu evitar que não haja oxidação dos pigmentos vermelhos da carne, fiquem uma carne amarronzada, né? Ou que se tem gordura nessa carne, que essa gordura não sofra oxidação, eu posso usar um agente, um aditivo alimentar. Que aditivo alimentar é esse? Um antioxidante, tá? Então as embalagens elas podem carregar essas substâncias também. Aromas, tá? Também trabalhei com banana, nós fatiamos a banana, fizemos ela minimamente processada, tá? Já fritazinha. E aí desenvolvemos uma embalagem, tá? Uma embalagem à base de polietileno, colocamos no processo de extrusão um aroma de óleo essencial de canela e acondicionamos essa banana nessa embalagem. Ou seja, depois de um certo tempo, quando fomos comer essa banana, que não tinha nada de canela nela, ela estava com o gosto, né, ou o sabor de canela. Então, são substâncias também que passam aromas para as outras, para os alimentos, né? E também, esses biopolímeros, né, eles substituíram ceras naturais, né? Porque antigamente só existiam essas 2 ceras para você utilizar, que era a cera de abelha, tá? Só a cera de abelha. Depois apareceu a cera de carnaúba, foi descoberto que ela serve como revestimento também, eu utilizei também, e a parafina, tá? Não é a parafina comum, é a parafina com grau alimentar. Parafina de grau alimentar, ela é utilizada como revestimento em alimentos também, tá? Então, quem compra queijo do reino tem aquela parte cor-de-rosa, quase pink, né? Então, aquilo ali é parafina de grau comestível, tá? De grau alimentício e comestível. Então, você quando vai comer o queijo do reino, você não tira aquela parte rosada que tem aquilo ali é um revestimento que você come com tudo, tá? Então, ali é uma embalagem comestível também. Nós temos vários tipos de embalagens, né? Nós temos os hidrocolóides, tá? Que são feitos à base, hidrocolóides, eles são obtidos a partir de polissacarídeos e de proteínas, tá? E eles têm baixa permeabilidade, ou seja, deixam passar muito pouco ou sair do alimento, né? Gás carbônico, oxigênio e lipídios, tá? Eles não deixam passar e sair em muita quantidade, não. Tem baixa permeabilidade a isso, né? E falar em permeabilidade, as 4 propriedades, né? Dos plásticos são
cristalinidade, permeabilidade a gases, oxigênio, gás carbônico, nitrogênio e etileno, que é o gás que faz com que as frutas amadureçam ou com que as frutas fiquem velhas, que é o estado de senescência, né? Então, nós temos a classificação dos biopolímeros como os hidrocoloides, que são proteínas e polissacarídeos. Temos os lipídios, né? Eles têm baixa permeabilidade ao vapor de água porque são hidrofóbicos, né? Água com óleo não se mistura, então eles não deixam passar água. Então, um caso desse é a cera, né? A cera é um lipídio, tá? E temos os compostos, né? A base de proteínas ou lipídio junto, ou carboidrato junto, tá? Que podem ser utilizados em camadas separadas. Eu, por exemplo, passo a camada do revestimento com a fécula de mandioca, depois eu cubro com a camada de óleo ou de cera, tá? E aí permite aumentar as propriedades de barreira dessa embalagem, tá? Então, vários são os materiais que a gente pode usar como polissacarídeo, né? Os derivados da celulose, as pectinas, tá? As pectinas de baixo teor de metoxilação, temos os amidos, tá? Temos os alginatos de cálcio e de sódio, temos a quitosana, que é extraída da quitina, que tem na carapaça dos camarões, dos caranguejos, mas tem também na parede celular dos fungos, tá? Temos as destrinas e temos as gomas. E o caso das gomas, a gente tem a carragena, tá? Temos as proteínas. Quais proteínas poderemos usar? Colágeno, gelatina, zeína do milho, glúten do trigo, isolado proteico de soja, amendoim, tá? Semente de algodão, o óleo da semente de algodão, a caseína, tá? E outras proteínas do soro do leite, como materiais de revestimento. Temos ainda as resinas, tá? E como lipídios nós podemos utilizar, né? O glicerol acetilado e as ceras de carnaúba, a parafina, que também é um lipídio, e a cera de abelha, tá? Então, esses são os lipídios que poderemos usar como revestimento em alimentos. Outros agentes que a gente pode utilizar são os surfactantes. Para poder juntar óleo com água, tem que usar um surfactante ou um espessante, tá? E aí ele entra como material de embalagem para poder formar a camada de embalagem no alimento. Temos os plastificantes, como é o caso do glicerol, que é um álcool que é utilizado como agente plastificante para aumentar a resistência da embalagem, tá? Para fazer com que não haja passagem de gases, tá? Então, o plastificante é usado para isso, para servir como agente sacrificante. Se o alimento tiver de perder a umidade, quem vai perder é o agente plastificante, ou seja, quem vai perder a umidade é o glicerol. E temos ainda os lubrificantes, tá? Que são utilizados como revestimentos em alimentos. E aí, eu gostaria de falar para vocês que nós temos 13 materiais. O tempo é muito curto, então nós temos 13 materiais novos, tá? Que estão servindo como embalagem para alimentos, tá? Então, esses materiais são novos, eles não são comestíveis, mas eles são sustentáveis ecologicamente. E eu queria dizer para vocês também que existem as embalagens ativas e as embalagens inteligentes. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Então, as ativas são aquelas que absorvem oxigênio, gás carbônico, etileno, absorvem umidade, tá? São os filmes e os sachês antimicrobianos e absorvedores ou liberadores de aroma. Essas são as embalagens ativas. Temos as embalagens inteligentes, que são aquelas que se comunicam com o consumidor, tá? É aquela que lhe informa, por exemplo, a carne está no freezer durante o dia numa temperatura. Quando é de noite, o dono do supermercado ou do frigorífico desliga, tá? Então, no outro dia, se essa embalagem estiver com um sensor de temperatura, ela vai indicar ao consumidor que aquela carne passou um período de tempo sem refrigeração, e aí a carne muda de cor. Quando ela muda de cor e que ela atinge a última cor do sensor, por exemplo, o vermelho, então a carne está imprópria para consumo. Então, isso é uma embalagem inteligente, tá? Temos leitores, tá? de presença de micro-organismos ou de toxina desses micro-organismos. Então, tudo isso são embalagens inteligentes. Por exemplo, temos embalagens que indicam o frescor de frutas e hortaliças também, tá? Então, o sensor muda de cor se a clorofila sofreu oxidação, se houve a entrada de oxigênio ali, tá? Então, temos essas embalagens ativas e essas embalagens inteligentes, né? Então, as funções são muitas, mas eu vou só falar um pouquinho, por conta do tempo, dos materiais que nós temos hoje como considerados ecologicamente sustentáveis na área de alimentos. Muita coisa que era jogada no lixo, tá? Como resíduo, e hoje é utilizado, tá? Então, nós temos
Hoje nós temos cascas, bagaço de uva, caroço, temos a casca tiramos a água do coco, né, e o resto nós jogamos fora. Então, nós já temos hoje como utilizar todos esses materiais, tá? Então, nós temos 13 materiais que não são usuáveis, né? Não são usualmente utilizados como embalagens, mas hoje a gente já tem caixas que vão transportar bebidas como vinhos ou como uísque, alguma coisa feita a partir das carapaças de camarões e caranguejos. Elas são trituradas, tá? É colocado uma liga, um material de cola, um material selante e forma-se uma embalagem onde essa garrafa esse material sofre uma polimerização, transforma-se numa embalagem, por exemplo, que tem uma certa resistência mecânica e aí pode-se transportar outros alimentos, como é o caso dos vinhos e por aí vai. Então, as cascas desses camarões e caranguejos já servem, né? Temos... Hoje nós usamos o que? A batata inglesa, mas a gente não come a casca da batata inglesa não, né? Aqui no Brasil, em Portugal se come, na Europa. Então, a gente tira a casca da batata, mas a gente joga fora. Então, hoje essa casca dessa batata ela está sendo utilizada junto com outras fibras naturais, como fibra de coco e de outras palmeiras, tá? Juntando com papel e com água, e você pode construir embalagens para você armazenar, por exemplo, pinha, né? Então, hoje a gente encontra tomate, ovo, uma embalagem bonitinha, formando estruturas diferenciadas, onde você pode colocar alguns alimentos, tá? Que você quer transportar. Então, são embalagens sustentáveis. Então, essas fontes, essas cascas de batata, juntamente com outros materiais, estão servindo de embalagem que são consideradas sustentáveis, né? Temos hoje que a gente não joga mais fora a casca e nem o caroço da uva. Então, trituramos isso, colocamos para secar, colocamos também um agente selante, um adesivo, que pode ser uma cola. Estamos fazendo caixas onde nós colocamos as garrafas dos vinhos ali dentro, tá? Então, antes, o que era jogado fora está servindo para armazenar o próprio produto, tá? Então, os resíduos estão servindo de embalagem para armazenar o produto, que é o vinho, tá? Então, hoje a gente tem a utilização desses resíduos na indústria de uva. Temos o eucalipto, tá? Então, a partir das fibras do eucalipto é possível nós fazermos sacola para o transporte de alimentos, tá? Então, você vai numa feira, você leva a sua sacola para não trazer plástico para casa, né? Porque o problema do plástico é porque ele é feito de uma fonte não renovável, que é o petróleo, e que não tem como o meio ambiente desintegrar aquele plástico, né? Então, por isso que o acúmulo está tão grande. Então, hoje a gente tem essas sacolas feitas a partir de eucalipto que servem para transportar alimentos. Temos açúcar mais gás carbônico, tá? Então a mistura de açúcar com gás carbônico está sendo usada em vários materiais, tanto na indústria de alimentos quanto na indústria médica. Antigamente você fazia uma cirurgia, né, e tinha que levar ponto, então esse material era feito com nylon, tá? A linha de nylon, que é um plástico feito do petróleo também, que não tem bactéria nem enzima que vá quebrar isso aí não. Então, hoje, as linhas cirúrgicas, elas estão sendo feitas a partir dessa mistura de açúcar com gás carbônico, mas esse açúcar não é açúcar de cana-de-açúcar, não, é açúcar de beterraba, tá? Então, você faz esse fio de cirurgia e não precisa mais você, com 7 dias, vir tirar os pontos, né? Porque o corpo é capaz de absorver esse material, tá? Açúcar e gás carbônico, tá? Quebra isso aí, tá? E bem simples, em carbono, oxigênio e hidrogênio. Pronto, o organismo consegue absorver. Tá? Então, vários cases, né, para a indústria médica está sendo feito, e também para materiais de embalagem do dia a dia, tá? Então, está sendo bem usado, tá? Temos camarões, né, que estão também triturando, né? Estão triturando a casca desses camarões e desses crustáceos, estão adicionando, né, uma cola, vamos supor assim, né? E desenvolvendo embalagens biodegradáveis, né? A partir desse material, tá? E você cobre, ela parece um plástico, tá? Mas ela é feita a partir da quitosana junto com outros materiais, com a cola, por exemplo. Temos outros materiais que podem ser utilizados para a produção de um material semelhante a papel, onde você não precisa destruir árvores para obter a celulose, né? Então,
A gente sabe que hoje o problema está na indústria de papel, o corte de árvores, né? Então, você pode economizar cerca de 20 árvores utilizando um material que você pulveriza, feito de casca de alguns vegetais, tá? Então, você pode fazer um material de embalagem bem resistente, tá? A partir desse material que é triturado, tá? E ele não causa impacto ao meio ambiente, tá? Então, pode ser usado, você pode escrever, você pode imprimir, tudo normalmente, tá? Só que ele não é papel, ele é feito a partir desses materiais que é pulverizado com esses resíduos da indústria. Temos as penas de galinha, tá? Então, antigamente a pena de galinha era jogada fora, né? Não, hoje em dia tem como fazer isso, tá? A indústria que trabalha com, vamos dizer, toda a cadeia produtiva do frango, então fazia o quê? Abatia o animal, jogava as penas fora. Hoje em dia não, hoje você pode utilizar essas penas na indústria de alimentos para produzir embalagens, tá? E tem uma grande resistência mecânica, tá? Então podem ser usadas, né, juntamente com outros compostos químicos, como as moléculas de queratina, né? Elas formam longas cadeias e podem ser utilizadas como embalagens para alimentos, tá? Então você pode utilizar isso sim. Ao invés de você usar o milho de pipoca para produzir a pipoca, por exemplo. Então, você não gera resíduo, né? Você pode fazer sacolas a partir desse material feito das penas de galinha também, tá? Então, é bem interessante isso. Temos a lã da ovelha, tá? Antigamente, a coitada da lã da ovelha, a coitada da ovelha, dela era retirada a lã para fazer casaco, essas coisas todas, né? Hoje em dia é utilizada como se fosse um amortecedor, tá? Então você tem um alimento que você precisa transportar, mas que precisa de um cuidado extra, tá? No transporte. Então você adiciona esse material dentro desse protetor de lã que foi desenvolvido, coloca dentro da caixa de embalagem e o material segue sem sofrer nenhum dano, tá? Temos o leite, né? Então, você pode fazer, a partir da proteína do leite, embalagens, né, que tem a alternativa para substituir o plástico. Então, o soro do leite, né, tirado de uma proteína como a caseína, você pode utilizar na produção de embalagens e que ela se assemelha, esse filme que é formado a partir de ele tem proximidade às características de um plástico, tá? De um filme plástico. Então, o leite, temos a madeira líquida, tá? Então, por quê? Porque a gente, quando vai fazer a extração Quando você, por exemplo, pega uma tora de madeira e quer produzir papel, nós temos a geração de 3 compostos, lignina, celulose e hemicelulose. A lignina não serve para nada, tá? Na indústria de papel, só a celulose e a hemicelulose. Então, para não jogar a lignina fora, ela está sendo utilizada hoje na indústria de manufatura, tá? Para a produção de plásticos com características de materiais feitos a partir de petróleo, que não é, tá? É uma embalagem feita a partir da lignina, tá? Então, a indústria de alimentos hoje está ganhando com esses materiais novos, né? Temos a palma, todo mundo conhece a palma, tá certo? Então, ela está sendo utilizada hoje na elaboração, tá, de vários materiais de embalagens para o transporte de ovos, para o transporte de frutas, para o transporte de vários materiais, tá? Para ser usado em micro-ondas, tá certo? Então, hoje, esse material feito a partir da palma, das folhas da palma, tá? Então, são usados em micro-ondas, tá? E com segurança, tá? Com segurança, tá? Então, são estudos já que tem a sua comprovação científica, não é nada feito agora não, são materiais à prova d'água, tá? Resistente à temperatura, tá? Então, tudo isso são materiais novos para a área de alimentos, sustentáveis, tá? Temos a casca de coco também, que é o produto, né, o último dos 13, que é utilizado para você fazer uma caixa utilizando um adesivo ou uma cola e você produz a embalagem onde você pode armazenar ovos e outras matérias-primas que vão ser comercializadas. Então, era isso. Qualquer coisa que vocês, se tiverem dúvidas, podem enviar um e-mail para a comissão organizadora, que eu me disporei a tirar as dúvidas. Muito obrigada.